Então, eu vou chamar para o nosso segundo painel aqui, que tem a seguinte pergunta: como a cidade pode otimizar sua infraestrutura para negócios de alto impacto? E para isso eu vou convidar como painelistas a Marcela Flores, da Ampei, o Jorge Rocha, da Gávea Angels, o Guga Stocco, da Domo Invest, e como moderador vai ser o Maurício Vedovato, da Lila Huck. Bom, muito bom dia a todos. O nosso painel aqui vai falar sobre infraestrutura, mas antes, a Ingrid, no painel anterior, disse que o maior inimigo de um engenheiro civil é a água. E as ideias são como água, né? Não tem como parar as ideias delas se disseminarem. Então, o que pode, voltando para a pergunta do professor Wilson, o que eu imagino que possa ajudar muito essas milhões de pessoas que vivem à margem das cidades, são justamente as ideias. Só que as ideias sozinhas não vão fazer nada. Então, a gente precisa de ação, né? A gente precisa de inovação, né? Tenho para mim que é daí que vem esse conceito. Então, mas o que é a cidade, e aí prefeitura, iniciativa privada, o que pode ser feito para facilitar encontrar-se esses talentos, como o Amaury disse, né? Porque o talento que é brilhante, como o Rodrigo da Nama, não precisa de muita ajuda, o cara resolve. Mas o talento médio, esse cara precisa de um pouco de ajuda para que a gente consiga montar um time que seja, se não com 1 ou 2 ou 3 brilhantes, mas um time combativo que consiga dar uma sustentabilidade para a gente. Então, sem muito mais delongas, eu vou passar a palavra para a Marcela, justamente sobre o tema da nossa pergunta. Como a cidade pode otimizar sua infraestrutura? Marcela. Bom dia a todos. Agradecer o convite da B3, saudar a Secretaria de Inovação e Tecnologia da Prefeitura. A gente, como AMPEI, Associação Nacional de Empresas que fazem pesquisa, desenvolvimento e inovação, arrumando um pouquinho aí o nome real da associação para fazer mais sentido para quem não conhece. A gente fica muito contente em poder participar desse tipo de debate, né? Porque, enquanto associação, é o nosso fim. Também somos sem fins lucrativos, né? Então, a nossa principal responsabilidade é estar nesse tipo de fórum, discutindo com os atores do sistema sobre inovação. E daí, sobre a pergunta específica do nosso painel, né, como a cidade pode otimizar a sua estrutura ou sua infraestrutura para negócios de alto crescimento, assim, o ponto principal que eu gostaria de tocar e de trazer para a discussão, e que vem muito da nossa experiência também enquanto associação, né, nós somos uma associação que já existe há mais de 33 anos, então é bem consolidada, a gente tem uma diretoria colegiada de 15 diretores. Hoje o nosso presidente é o Humberto Pereira, que é vice-presidente de Engenharia e Inovação da Embraer. Nosso vice-presidente é Luiz Melo, que é diretor do Instituto Vale de Inovação. Então, é uma associação de bastante peso. A gente tem, entre os nossos associados, grandes empresas, startups, universidades, centros de pesquisa, consultorias, e a gente também trabalha muito com o governo. Então, assim, pensando até no nosso corpo de associados, o que a gente faz muito bem, e o que eu traria como ponto principal aqui para compartilhar com vocês, enquanto o que a cidade pode fazer para melhorar, é essa rede, né? Trabalhar em rede. Então, uma das coisas que se faz para trabalhar em rede é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Que é trazer para discussão temas importantes, né? Assim, existem N outras formas de fazer com que isso aconteça. O ponto principal de destaque é fazer com que todas essas entidades ou atores do sistema de inovação conversem, né? A prefeitura nunca vai conseguir resolver os problemas da cidade sozinha, nunca vai conseguir otimizar a estrutura sozinha. A gente precisa colocar numa mesma sala
empresas grandes, pequenas, startups, outras entidades, associações, governo, universidades, centros de pesquisa, para poder debater, enfim, todos esses grandes temas que a gente tem como desafio aí. Obrigado, Marcela. Jorge, e você? Bom, primeiro queria agradecer o convite da B3, da Prefeitura. Só explicando um pouco mais, a gente dentro do ecossistema de inovação, os anjos investidores são os primeiros que aportam capital, né, nas iniciativas de inovação. Então, a gente é uma espécie não só de investidor como mentor, a gente ajuda muito no processo inicial de organização e formação das startups. O grupo de anjos no Brasil está se organizando, eu acho que está crescendo bastante, a gente tem Anjos do Brasil aí como líder, tem várias outras associações, e eu faço parte, represento o Gavia Angels, que nasceu originalmente no Rio de Janeiro e que está vindo para São Paulo agora. Apesar de ser carioca, eu já adotei a cidade há mais de 10 anos, então, aqui que eu vivo, aqui que eu decidi desenvolver minha vida e minha profissão. Também participo de outro grupo de anjos também, de uma universidade que a gente fez lá atrás. Eu acho que a gente tem dois pontos aqui muito relevantes que São Paulo pode ser, eu diria que, muito importante para acelerar o processo e se transformar em uma cidade diferente. E interessante que ambos, a cidade já começou, mas eu quero reforçar que ela precisa realmente tomar isso como algo muito importante. Nas conversas que a gente teve com startups e com investidores, eu acho que os problemas 1, 2 e 3 eram todos relacionados à burocracia, foi bem falado pelo secretário na entrada. A maior reclamação ainda de todos é de tempo de formação de uma empresa na cidade de São Paulo. A gente tem o Empreenda Fácil, com a iniciativa de transformar a abertura de empresas em 7 dias. Só algum grupo de empresas muito simples participam desse programa ainda. Até 2018, a Prefeitura espera que esse negócio esteja, todas as empresas, as modalidades, segmentos estejam dentro desse negócio, mas quando a gente compara, por exemplo, eu acho que você bem falou lá atrás, Buenos Aires trabalha com 24 horas, nos Estados Unidos são 2 horas para abrir uma empresa. E eu tenho dados também, quando a gente compara com, acho que Londres e Tel Aviv são outros hubs importantes, que a gente tem que estar sempre olhando e fazendo benchmark, trabalham com muito mais rápido do que 7 dias. Então, abrir empresa rápido, simplificar a burocracia é chave de entrada, né? Não é diferenciação. Portanto, 7 dias ainda a gente está um pouquinho distante daquilo que a turma aí fora precisa. Eu acho que fazendo um link muito rápido com relação ao painel anterior, que eu acho que é a segunda alavanca muito grande, não há nenhuma dúvida que São Paulo pode ser plataforma para desenvolvimento de startups. Mas o meu ponto aqui, eu acho que é uma reflexão muito importante para os órgãos públicos, porque para São Paulo ser a grande plataforma de desenvolvimento, ela precisa apresentar seus problemas. E, em geral, o político não gosta de falar de problema, né? O político gosta de falar de solução. E essa nova administração falou bastante de problema no início do seu mandato, mas é importante que isso continue, né? Porque o que, na verdade, a Prefeitura precisa para trazer os jovens empreendedores para dentro da Prefeitura e para ajudar a resolver os problemas é abrir suas vísceras, né? A gente tem problema... aí, mais uma vez, parabenizando a administração anterior e essa, o MobLab é uma iniciativa sensacional, mas a gente tem problema em segurança, em saúde, em meio ambiente. A gente tem problemas gigantescos e dá para simplesmente listar talvez 5 ou 10 grandes problemas em cada área da Prefeitura. Então, eu acho que o segundo ponto que eu acho que é relevante é a Prefeitura turbinar o programa do MobLab em outras áreas da Prefeitura e abrir suas vísceras para que a gente possa olhar onde estão as grandes oportunidades, que eu acho que, naturalmente, o ecossistema hoje vai funcionar a partir desses 2 pontos. Excelente. Então, desburocratização, autocrítica e MobLab, por enquanto. Mais MobLabs. Legal.
Eu acho assim, quando a gente está falando de alto impacto, né, crescer muito rápido, você sempre tem 3 coisas importantes. Se eu quero, né, ser de alto crescimento, eu preciso tomar decisão. Não, se eu não tomo a decisão, você não tem como ter alto impacto. Você precisa ter agilidade. Se não tem agilidade, você não tem alto impacto. E você precisa abraçar a tecnologia. Então, se você tem essas 3 coisas, você consegue fazer muito rápido, ou você consegue resolver alguns problemas. Então, eu vou dar um exemplo legal que o Cavagnoli falou no painel anterior. Você pegava no Quênia, a M-Pesa, ela ganhou, é uma empresa de pagamento via celular, que ganhou um prêmio da Unesco, porque salvou 500 mil de criancinhas de morrerem de sede lá no Quênia. Ué, como que uma empresa de pagamento salvou 500 mil de criancinhas? Né? Simples, porque o governo ia lá, fazia o poço artesiano, né? Todo mundo pegava água, o poço quebrava, e aí? E aí que ninguém consertava o poço, não tinha o que fazer. Então a M-Pesa foi lá, colocou um sistema e falou, agora você vai comprar água, você não vai mais pegar de graça. E organizou o sistema, isso gerou uma economia, e com essa economia permitiu que tivesse uma empresa que fizesse manutenção nos poços. Logo, 500 mil de criancinhas deixaram de morrer. Olha que interessante. Né? Então, você tem que tomar decisão, você tem que abraçar a tecnologia. Se eu vou dentro de uma favela, de um ecossistema, por exemplo, é muito caro abrir uma conta. A gente fez no original, fazer a primeira conta aí aberta pelo telefone celular e etc., continua sendo muito caro. Se a gente não abraçar blockchain, por exemplo, você nunca vai conseguir abrir uma conta que não seja cara. Ela vai ser barata se você conseguir fazer isso. Então, você tem que abraçar a tecnologia. E aí você também tem que trazer mais órgãos públicos, porque legal, custa 300%, mas se eu vou cobrar, eu levo o tiro do traficante. Então, alguém tem que ir lá e tirar o traficante. Senão, você nunca vai conseguir ajudar todas aquelas pessoas que estão lá dentro. Então, os problemas são complexos, você precisa ver ele como um todo. Então, como eu viajo bastante, eu vejo pelo mundo, São Paulo é muito parecido com o Vale do Silício, no seguinte sentido, que em todo quarteirão você resolve todos os seus problemas. Se quiser sentar com uma empresa, ela está aqui, a outra está aqui, outra está aqui, o governo está aqui. Né? Agora, precisamos organizar tudo isso e tomar decisão. Né? Se eu tivesse um portal, onde nesse portal eu tivesse todas as APIs, com documentações, tudo separado do que eu tenho dentro com o AMPEI, que eu tenho dentro do governo, que eu tenho tudo isso, com certeza ia ter uma série de startups, ou melhor, uma série de estudantes terminando a faculdade, criando, em vez de fazer o seu TCC teórico, criando uma aplicação que vai resolver um problema específico da cidade. Né? Se eu for colocar uma câmera para vigiar a minha casa, se eu posso colocar esse feed dessa câmera dentro do portal da cidade, vai ter startups que vão analisar aquilo e vão falar, olha, vamos entender como está essa região, vamos cruzar isso com criminalidade, vamos identificar pessoas que estão passando aqui que possam ser perigosas. Então, isso acontece com todas as empresas, isso está acontecendo no mundo de uma forma muito rápida, e a gente tem a grande oportunidade de fazer isso com São Paulo, que acho que, olha, você conta em uma mão cidades que têm o potencial que São Paulo tem. Você precisa o quê? Né? Abraçar a tecnologia, você precisa tomar decisão, você precisa ser ágil. E aí você consegue ter isso. E Guga, você acha que para São Paulo, para resolver esse problema, o ideal seria ter um parque tecnológico nos moldes do SAPs, do Polo de Campinas, ou a gente não precisa disso, não é a melhor opção? Olha, a gente já tem. Em cada faculdade que você entra, eu já encontrei muitas coisas fantásticas, elas só não estão organizadas da forma correta. Tá? Por exemplo, se a gente vai na AMPEI, se eu for uma empresa, eu consigo um PhD, eu vou pagar a bolsa de um PhD da faculdade para vir trabalhar na minha empresa por um período específico. Mas eu tenho todo um protocolo para conseguir isso, perante a USP ou alguma outra faculdade, certo? Poxa, se eu conseguir, eu quero ter acesso aos dados de criminalidade da cidade, onde eu encontro isso? Se eu quero ter acesso aos dados dos ônibus, tem um lugar já específico. Se eu quiser ter um acesso aos dados estatísticos, para eu saber que eu vou abrir minha franquia nesse determinado lugar, onde é que está essa informação? Né? Se eu quiser ter acesso a financiamento, também tem. E não é dois. Se a gente fizer aqui, e tem uma série de programas de financiamentos, tanto do Estado como da cidade. Né? Cadê essas informações? Né? Você precisa ir atrás delas. Então, a gente pode criar outros centros de pesquisa. E vão trazer coisas novas, e vão continuar perdidas em tudo isso. Por isso que eu acho, o problema às vezes é muito mais fácil de resolver. Né? Mas agora, resolver não é só colocar tudo no lugar, é metodologia, é documentação. Se eu coloco essas APIs, às vezes eu posso monetizar, eu acho que a prefeitura pode ganhar dinheiro com isso sim, se ele é uma startup ele não paga, mas se é uma grande empresa, ela pode pagar por aquelas informações, porque ela vai ter lucro em cima daquilo, e vai permitir que na M-Pesa, que você possa investir mais em cima de tudo isso. Então, é muito importante nisso. Acho que tem um passo muito fácil agora de você organizar tudo isso, né, de uma forma clara, com documentação, com proposta.
Tem que monetizar às vezes? Qual o problema? Né? Acho que é uma fonte de financiamento que o governo tem que ter a partir do momento que está trazendo isso para a gente. E as empresas podem pagar por isso. Né? Vou dar um exemplo. Se eu tenho na frente da minha casa uma praça e eu quero reformar essa praça, o que eu faço? Poxa, eu não posso. Tá? Então, se eu entrasse no portal da prefeitura e lançasse, olha, quero reformar a praça por causa disso, abre automaticamente um crowdfunding. Tá? E eu vou colocar aqui R$1.000, porque é o que eu consigo para isso, os outros vizinhos, ou vêm as empresas, tá? Qual que é o que a prefeitura teria que fazer? Que nem, né, o Pripas falou, é uma App Store, ela tem que validar se aquilo está ok, se o projeto está ok, está de acordo com o projeto da cidade. Se estiver de acordo, executa. Né? Por que não? Né? Então, com isso, você passa a ter tudo caminhando. Então, eu vejo, são problemas simples de resolver, não são problemas complexos. Né? Mas, se você não tomar decisão, como é que faz? Marcela, você acha que, para melhorar a infraestrutura da cidade, a gente depende só da prefeitura ou a gente depende de outros players mais? A gente depende de N outros players, como eu disse anteriormente. Quero só aproveitar 2 pontos que o Guga colocou aqui, com relação à visibilidade da informação, né? Nós somos uma associação nacional, então o nosso âmbito de atuação é mais federal, né, do que municipal aqui em São Paulo, ou mesmo estadual. E a gente sente assim super potencializada essa dificuldade, porque o Brasil é enorme, todo mundo sabe de todas as dificuldades que a gente tem enquanto país, né? Em 2014, um dos nossos comitês, e daí eu diria que é uma outra colaboração da ANPEI, no formato de benchmarking mesmo para a prefeitura ou para todas as outras entidades que estão aqui representadas. A gente opera no modelo de comitês temáticos, né? Então, é como a gente, daí já respondendo também a pergunta do Maurício, é como a gente junta todos esses outros agentes que podem ou que vão ajudar o órgão público a resolver os problemas numa sala para discutir, né? Então, a gente tem hoje 4 comitês, 5. Um que trata do fomento à inovação, e daí nesse comitê eu tenho os nossos associados, e daí do governo a gente chama o BNDES, a FINEP, o Ministério de Ciência e Tecnologia, o Ministério de Desenvolvimento e Indústria, e é um fórum onde se discute todo tipo de fomento à inovação no nível mais federal, entre lei do bem, subvenção econômica, enfim, e há propostas que são criadas por esse grupo em conjunto com o governo, né, para resolver N questões aí relacionadas à parte de fomento, né. A gente tem daí o comitê que trata da propriedade intelectual, com uma presença forte do NPI também enquanto governo. A gente tem um comitê que trata da gestão da inovação de uma maneira um pouco mais global. Então, são discussões mais amplas assim da gestão da inovação. Aliás, a gente vai ter agora, quinta-feira, um comitê que vai ser aberto a não associados. Geralmente, eles não são, então, vocês estão todos convidados para participar desse comitê conosco. Vai ser na Arena Santander, dentro do campus da USP, onde vai haver um debate sobre normalização, e daí vem uma pessoa da BNT, e criatividade, então vem uma pessoa especialista em design de experiência, né, como a nossa colega do banco comentou, e a 3M, vai vir a Camila Cruz, que é a diretora de P&D da 3M, explicar como é que faz dentro de uma empresa grande, onde precisa ter normalização, mas também é super inovadora, como que isso funciona dentro da corporação, quais são as barreiras e os desafios. E, por fim, a gente tem o comitê do relacionamento entre a ICT, ou seja, as universidades, os centros de pesquisa, e as empresas. E esse comitê criou, em 2014, um projeto, um mapa de inovação, que é um pouquinho do que o Guga falou. Esse mapa está disponível na internet, ele é uma foto estática, infelizmente, do momento em 2014, mas ele traz todos esses atores que estão envolvidos dentro do sistema de inovação, ou seja, ele tenta disseminar um pouco a informação, que é mais ou menos a ideia que o Guga trouxe aqui. Eu creio que é possível fazer isso no âmbito municipal, assim, e é muito importante, porque isso, de fato, traz visibilidade para o que existe, né, e onde você encontra a informação e quais são os atores envolvidos, onde você começa. A gente está na segunda fase desse mapa de inovação, agora buscando um parceiro tecnológico,
para dinamizar esse mapa, para que ele venha a ser uma ferramenta dinâmica, não só uma foto estática no tempo, né? Então, eu acho que esse também é um bom projeto de bench assim, para trabalhar um pouquinho desse ponto que o Guga colocou. E, por último, uma plataforma que nós também temos, assim, nós somos sem fins lucrativos, então tudo que a gente tem, a maioria das coisas que a gente tem toda uma base sem custo, qualquer um pode entrar e usar. Então, essa é a plataforma Tech, que é uma plataforma de inovação aberta, onde qualquer empresa ou até mesmo a prefeitura, por exemplo, pode cadastrar dentro dessa plataforma os seus desafios, né? E isso também vai de encontro à questão da visibilidade dos problemas, né? Quais são os problemas? Então, a gente pode, através de coisas já existentes, eu estou trazendo um exemplo da Ampay porque é a minha realidade, mas existem tantas outras ferramentas hoje disponíveis por aí que podem ser aproveitadas para dar visibilidade a um grupo maior, né, fora das nossas portas, né, na web, dos problemas que a prefeitura tem. E daí, enfim, a gente tem startups que podem resolver esses problemas, a gente tem pesquisadores, a gente tem universidades, a gente tem pequenas e médias empresas, ou até mesmo grandes empresas que podem querer estabelecer algum tipo de parceria. Então, também fica como eu estou meio que querendo resolver o problema que o Guga colocou, né? Mas a ideia é assim, a gente trazer as provocações, mas também trazer um pouco, compartilhar um pouco da nossa experiência de quais soluções a gente, enquanto associação, buscou nesses últimos anos, no âmbito um pouco mais federal, mas que tem funcionado. Eu queria só dar jogar um pouquinho de cor aí nessa discussão. Eu acho que o Pripas falou uma coisa muito interessante, que, na verdade, duas que chamam muita atenção. A primeira é que, dentro das grandes pilares de desenvolvimento do ecossistema, tem um que é muito relevante e que o Guga comentou, que é talento, né? E o Pripas falou também sobre orquestrar. E o Guga comentou uma coisa interessante também, que as iniciativas das universidades estão acontecendo. Então, eu acho que precisa haver uma coordenação ou uma aproximação. E aí, quando a gente fala de outras entidades, não há dúvida nenhuma que a formação dessa gurizada que está saindo da faculdade é fundamental para o desenvolvimento do ecossistema. E eu não tenho dúvida nenhuma que a prefeitura poderia ocupar esse espaço de coordenação, de orquestração das diversas iniciativas, porque as universidades que estão, as grandes universidades, e diga-se de passagem, as melhores universidades do país, eu que estudei fora daqui de São Paulo, elas estão aqui, e todas elas têm várias iniciativas. Eu acho que existe uma oportunidade muito grande de desenvolvimento dessa alavanca também, de formação, e diga-se de passagem, um dos maiores problemas que a gente, investidor, tem é de várias lacunas de formação dessa gurizada como empreendedor. Então, fica aí mais um ponto, uma alavanca para a prefeitura poder atuar. Mas você acha que, também tocando num ponto do painel anterior, você acha que tem um problema cultural com relação a essa burocracia que vai, por exemplo, domingo eu fui à Vila Madalena, um restaurante, tomar um chopp. Na entrada, para poder entrar, me pediram meu nome, meu telefone e meu CPF. Eu falei, eu não vou entrar, não estou querendo abrir uma linha de crédito, eu quero entrar, tomar um chopp e sair. Essa cultura da iniciativa privada, né, eu não estava entrando num órgão público. Você acha que isso, como que a gente ultrapassa e supera isso também? Eu acho que a melhor forma é através da concorrência, né? Provavelmente, você deve ter saído desse restaurante e ido para outro, né? Eu acho que surgiu pergunta sobre grandes corporações ganhando muito dinheiro, tendo pouca consciência social. Eu diria para todos esses que estão aí ganhando muito dinheiro fácil, trabalhando com arbitragem gigantesca, que seus dias estão contados, né? Então, quem ainda pensa em burocracia, eu acho que os governos eles têm seus motivos para trabalharem de forma muito burocrática, mas quem ainda trabalhar com muita burocracia, ou que ganha muito dinheiro fácil, e aí o secretário falou logo na entrada, de alguma forma, tinha uma arbitragem grande no mundo dos taxistas, eu acho que tem arbitragem muito grande no mundo dos bancos. Então, quem está ganhando dinheiro muito fácil, pode, e os bancos sabem disso, o Guga bem falou aqui, blockchain está aí, vai revolucionar, vai acelerar,
e rapidamente, e agora tem, pelo menos eu tenho na minha lista uns 3 ou 4 startups que oferecem dinheiro mais barato. 3 ou 4, já rodando e operando, oferecendo, em vez de 300%, 400% ao ano, 50% ao ano. Então, eu acho que a resposta vai ser dada pela própria velocidade que essas inovações e o tamanho das oportunidades, tá? Porque não tem dúvida nenhuma que a arbitragem hoje é uma coisa, tudo que você vê onde tem muito dinheiro, tem pelo menos uns 150 guris pensando em fazer melhor e mais barato. Advogado não ganha dinheiro fácil, mas também está na mira também, viu? Fácil também, não também, tenho dúvida. também. Falando em direito, e isso passa, a infraestrutura passa por melhores incentivos fiscais, melhores ou diferentes, ou como vocês veem a questão do incentivo fiscal? Faz sentido falar? Não faz? É uma iniciativa válida da prefeitura ou não? Cara, eu acho que sempre é válido, né? Desde que seja feito da forma correta. Você vai dar um incentivo para quê? Né? Então, se você vai diminuir ali o valor da abertura de conta para que o cara possa ter um empréstimo melhor e esse dinheiro até 50, 100, 200, 300 reais, sabe que eu posso ter incentivos fiscais para isso? Tá? Para ajudar aqui na base? Pô, faz todo sentido. Então, eu acho que o incentivo fiscal ele é uma moeda de troca com base naquela política que você consegue trazer que faça sentido. Tá? Aí faz, óbvio, é uma forma que a prefeitura tem, que o governo tem, de viabilizar uma série de coisas, tá? Sem dúvida nenhuma. Sobre incentivo fiscal, mais especificamente, né, pensando aí no que a gente tem hoje no país, a Lei do Bem, incentivo fiscal à inovação tecnológica, é bom, é importante, funciona para as empresas que usam, mas existem alguns cuidados que são, primeiro, disseminar a informação de novo, né? Hoje, se a gente pensa na Lei do Bem em si, ela é uma lei federal, e a gente teve no último ano 1.100, 1.200 empresas que usaram. No país inteiro, assim, é um número ridículo, na verdade, né? Você pensa em país, 1.200 empresas usando um incentivo fiscal disponível, bom e fácil de usar, operacionalmente falando. Então, por que as outras empresas não estão usando? Porque desconhecem, porque existe um risco jurídico muito grande por trás de tudo que é lei, a gente, né, sabe disso. Então, é importante, né, com esse cuidado no sentido de ser disseminado, de ser claro, de ser feito próximo da sociedade, para que não fique uma coisa muito fora do alcance. Senão você cria um dispositivo super bacana que fica subutilizado depois, né? E um segundo ponto importante para trazer com relação ao incentivo fiscal é o monitoramento disso, né? Não adianta o governo criar tipos de incentivos fiscais que depois a gente não consegue medir como que está sendo a utilização ou qual, de fato, o benefício. Então, a própria Lei do Bem, em 2015, quase morreu, né? A gente teve uma medida provisória que saiu da presidência, determinando o fim da Lei do Bem, e daí foi um desespero por parte do empresariado, porque hoje quem usa a Lei do Bem são as grandes empresas, faturamento superior aí a 5, 10 bilhões. Então, esse povo todo se movimentou no sentido de, bom, não pode acabar, né? O meu P&D vive desse incentivo fiscal, está no meu orçamento, como assim? E aí, assim, dentro do governo, o que a Fazenda, por exemplo, o Tesouro pedem para o Ministério da Ciência e Tecnologia ou para o MIDIC, é bom, bacana. Mas e aí? Ele está tirando esse incentivo fiscal, está deixando de pagar esse imposto, está deixando de recolher esse imposto, está investindo, e quais são os dados de que isso, de fato, está gerando inovação, está gerando emprego no país? E a gente não tem esses dados, né? Então, existe uma falha de aplicação quando se fala nesse tipo de incentivo fiscal, que, se a gente repete do mesmo jeito, não funciona. Né? Funciona para uma parte muito específica da população de empresas, aí, especificamente de grandes empresas,
e todo o resto dessa turma, entre startups até médias empresas, não consegue acessar. Então, não funciona. É uma coisa muito boa se fazer, mas precisa fazer direito. Precisa ter um planejamento muito grande e, de novo, insistindo no ponto de que todo esse planejamento e toda essa conversa tem que ser feita em conjunto, né? Quando o órgão público senta para conversar com as empresas, constrói junto com as universidades, com as startups, certamente a política pública que sai dessa conversa, ela tem muito mais sucesso do que aquelas que são feitas unilateralmente, como, infelizmente, a maioria das nossas políticas públicas são feitas. Maurício, eu acho que é interessante a gente pegar as informações que a gente tem disponível, né? As pesquisas e entrevistas que têm sido feitas com os empreendedores, incentivo fiscal não aparece nem entre as 10 maiores preocupações deles, tá? Portanto, essa turma começa pagando muito pouco imposto, porque é bem pequeno e geralmente está no simples, é uma coisa geralmente bem fácil. O maior problema que eles enfrentam é fonte de financiamento. Então, eu acho que os governos, e nos últimos anos tem acontecido bastante, mas, para dar um bom exemplo, o BNDES abriu uma linha de crédito para financiar startups, ótima iniciativa, vai colocar dinheiro em 200 empresas, né? Então, acho que mais importante hoje do que incentivo fiscal, que cria uma série de assimetrias, é sempre problema para os governos, eu acho que é muito mais importante fomentar investimentos como Criatec e trazer mais fomento, investimento para que essa turma possa sair do zero. Bom, temos uns minutinhos aí, então gostaria de abrir para questões da plateia, que a ideia é democratizar. Por favor. Está chegando o microfone ali atrás. Bom dia, eu sou Vitor, sou coordenador de plataforma de inovação da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia da Prefeitura. Eu queria fazer uma pergunta para o Jorge e para o Guga, porque, enfim, a gente atua em campos que são complementares, mas tem uma dificuldade histórica de se comunicar, né? Eu gosto muito da visão de que, bom, o Estado tem que abrir as suas entranhas para poder ser apoiado e fazer com que o setor privado consiga resolver os problemas que ele não consegue resolver, né? Essa é uma visão que a gente compartilha, né? Acho que o Mobilab é um exemplo muito claro de que na área de mobilidade isso funciona muito bem, mas tem um problema e aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês a respeito. A gente está discutindo métodos que são métodos do século XXI, né, modelos de governança do século XXI, enquanto nós funcionamos com o modelo de governança do século XIX, que é um modelo cartorial, extremamente burocrático, com um desequilíbrio entre gestão e controle, que o Aveleda pontuou isso. E aí eu coloco para você o seguinte: bom, nós queremos ser uma plataforma como governo. Nós sabemos que a gente fornecendo os dados, abrindo as entranhas nesse aspecto, indicando quais são os problemas de interesse público que mais afetam as pessoas por meio de pesquisa, a gente pode gerar impacto. Qual é a visão de vocês, como investidores, sobre os problemas de governança do Estado e como vocês acham que esse ecossistema, esses atores do ecossistema veem como possibilidade de intervenção para aprimorar a vida, melhorar a vida dos empreendedores? Legal. Acho que a pergunta é super pertinente, porque, na verdade, acho que não é só a prefeitura que passa por isso. Se a gente for vamos pegar um banco como exemplo, é a mesma coisa. Ele tem um legado gigantesco, ele não consegue se mexer para ser rápido o suficiente, logo aparecem as fintechs, e as fintechs passam a ter uma velocidade muito maior em cima de tudo isso. Quando a gente fala na história de abrir dados, de APIs, etc., não é só abrir o dado, é abrir o dado e por quê e como, né, e como até monetizar esse dado. De repente, o prefeitura pode fazer dinheiro com esse dado e pode ter uma nova fonte de receita em cima disso. Cara, você vai ter que dividir, vai ter que fazer passa uma régua no meio,
entendeu? Está aqui o portal com os dados, com as operações, está aqui a iniciativa privada, vem aqui, daqui para cima a gente vai ter que ser ágil, enquanto daqui para baixo a gente tenta resolver o problema, que vai demorar um pouco mais, você não vai conseguir resolver ele do dia para a noite, é muito difícil. Apesar de que é louco, né? Empresas são feitas de pessoas, governos são feitos de pessoas e consumidores são feitos de pessoas, né? E mesmo assim é tão difícil mudar alguma coisa embaixo. Mas às vezes você consegue aprovar um formato, e esse formato se prolifera aqui em cima, né? Então, se você coloca a regra muito clara em cima desse formato, a gente consegue trabalhar e consegue liberar para que todo mundo possa fazer isso como se fosse uma empresa digital, rápido e muito fácil, né? E às vezes você pode demorar 1 ano para liberar só um formato. Só que daqui para frente abre-se 200, 300, 400 empresas que começam a trabalhar em cima disso, né? Então, a gente poder identificar quais são as batalhas, em cima dessa batalha, a gente dividiu esse processo, é o melhor. Que é como um exemplo, eu particularmente acabei fazendo no banco, porque no banco tinha todo um legado, você coloca uma plataforma em cima de Open Banking, né? E vem pessoas que colocam o banco dentro do Instagram em um dia. Então, isso é inimaginável para o banco no Instagram em um dia, entendeu? Mas a partir do momento que você determinou todas as regras aqui embaixo e aprovou e demorou, aqui para cima libera para as pessoas, né? Então, acho que esse é um formato para uma fase 1, para até uma fase 2 poder ser 100% digital e ágil. Eu acho que a forma como a prefeitura deveria encarar esse problema deveria ser muito semelhante às grandes corporações que já deram os primeiros passos em corporate ventures, tá? Acho que a primeira coisa muito importante é decisão. Então, a gente está aqui porque eu imagino que a decisão está tomada. A prefeitura precisa se aproximar do ecossistema. Tem muita gente boa para ajudar a organizar todo esse processo. Esse é um processo que tem que ser montado, né? E ele passa, eu acho que a terceira coisa importante, ele passa por comunicação, né? Muita comunicação, porque uma vez que o planejamento esteja montado, né, o processo desenhado, é muita comunicação. Aí tem uma série de ferramentas que as corporate ventures usam, e aí temos um monte de especialista aqui, todos querendo ajudar, afinal de contas, todos querem trabalhar para melhorar a nossa prefeitura e a nossa comunidade. Tem um monte de ferramenta. Então, tem que ter hackathon, tem que ter startup weekend, tem que ter um monte de coisas específicas para ajudar na solução dos problemas. Mas a primeira coisa passa por comunicação. Eu acho que o nosso prefeito ele é muito bom em comunicação como prefeito. Eu acho que a prefeitura não é boa em comunicação quanto entidade para justamente trabalhar em cima desses problemas. Então, eu acho que é um processo que tem que ser muito bem montado. Tem gente muito boa na prefeitura para ajudar. O passo número 1 é agregar todas essas pontos-chave da comunidade para montar o processo, tá? Mas eu acho que ele está muito mais próximo, e um bom exemplo é o Mobilab, né? Só que ele tem pouca comunicação. Eu desafiaria aqui para saber todo mundo que conhece de fato o Mobilab, né? Quem de fato conhece, o que está sendo feito, quais são as iniciativas que estão sendo feitas, quais são os problemas de mobilidade urbana que estão sendo tratados lá dentro. Se talvez nem 50% das pessoas aqui conhecem de fato, imagina os empreendedores, cara. Quantas iniciativas de mobilidade tem garotada aí tentando resolver que não sabe que a prefeitura está precisando. Então, eu acho que a alavanca mais importante é a comunicação depois de um planejamento bem feito. Bom, a gente está sem tempo, infelizmente. Só gostaria de agradecer fundamentalmente algumas pessoas que possibilitaram a realização daqui. Então, agradecer aos painelistas, ao Daniel Annenberg, ao Roberto Daione, Marcos Lavorato e o Reinaldo Rabelo. Sem eles, o evento não teria acontecido. Muito obrigado, gente. Acho que agora tem um coffee break.